Oi, eu me chamo Eduardo Augusto e hoje a gente vai criar uma API REST em poucos minutos utilizando um novo framework, a Azura.js. O Azura é um novo framework para API RESTs que é bem parecido com o Nest.js, que não é esse framework React aqui, é o Nest. Se vocês quiserem dar uma olhada na documentação do Nest, é só você acessar o site nestjs.com, que vai estar aqui a documentação deles. E no primeiro link da descrição vai estar o link da Square Cloud também, que é a melhor hospedagem para você que é desenvolvedor indie ou para você que tem uma empresa, um SaaS e que quer estar hospedando suas aplicações sem nenhuma dificuldade e com nenhuma burocracia. Primeiro link na descrição e teste agora. Então bora deixar de enrolação, eu já vou abrir aqui, já abri aqui a pasta onde eu quero criar o projeto e eu vou abrir ela no terminal para a gente fazer o setup das libs, etc. Vamos começar dando um npm init e bora começar também instalando o Azura.js na versão mais recente. A gente também vai instalar as dependências de desenvolvimento, que é o TypeScript, padrão do mercado. Todo mundo usa TypeScript hoje em dia. Isso aqui é o bundler e isso aqui é para a gente rodar o projeto na nossa máquina. Agora que a gente já fez a instalação das duas libs, a gente pode abrir no VS Code o nosso projeto e pode estar fechando o terminal e o Explorer também. Primeira coisa que a gente pode fazer é criar o tsconfig.json. Então, bora criar aqui o tsconfig.json e eu vou passar poucas configurações para ele. Algumas configurações de compiler options, mas antes a gente abre aqui a documentação do Azura.js, que também vai estar aí na descrição. A gente vem aqui em instalação e na hora que a gente descer, ele já vai mostrar essas duas configurações aqui que são obrigatórias. Basta você copiar elas e colar aqui. Eu vou estar tirando esse comentário e pronto. Agora eu vou estar adicionando mais algumas configuraçõezinhas para estar funcionando com o tsap, que é o nosso bundler, e também deixar o TypeScript 100% configurado do jeito que eu gosto. Você pode pular e configurar do seu jeito, mas se você não sabe como configurar, eu recomendo que você configure junto comigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer após setar essas obrigatórias é passar o módulo como ESNext. Vou passar também o módulo Resolution, que é bundler, porque a gente está utilizando um bundler. Vou passar o target aqui do nosso ECMAScript, vai ser o ECMAScript 2024. Vou passar strict como true. Vou passar também o ESModule interop como true. Vou passar também o skip libcheck como true. E vou passar também o force consistent casing in file names. E vou salvar. Agora a gente pode criar aqui o tsap.config.ts e a gente vai simplesmente estar importando o define config lá do tsap e a gente exporta aqui como default um define config e a gente passa essas configurações aqui, que é o entry, que vai ser o arquivo principal do nosso projeto, que é o index.ts, dentro da pasta source, tá? O format, que vai ser ESModules, recomendo passar dentro de um array, tá? E a gente passa aqui o source map também como true. Junto a gente passa o clean como true e também o DTS como true. E aqui a gente já tem o nosso tsap configurado com sucesso. Agora a gente pode vir aqui no nosso package.json e criar os scripts que a gente precisa, que é o script de dev, que vai ser tsx watch, viu, gente? A gente passa o arquivo aqui principal do nosso projeto, que é o index.ts, e a gente passa também aqui o comando de build, que vai ser simplesmente tsap. Aí a gente passa o source, que é a pasta que a gente quer buildar, né? E a gente vai passar o format como ESModules, tá? É isso, e agora a gente cria o script de start, que vai ser simplesmente um node dist/index.mjs, porque a gente definiu aqui como ESModules, e aí ele define todos os arquivos com a extensão MJS, que é o JavaScript com o ESModules. E a gente pode passar aqui em cima também o type como módulo. E a gente também precisa criar um arquivo de configuração para o Azura. Então, azura.config.ts, e a gente pode seguir aqui a documentação do próprio Azura, né? E aqui a gente tem a configuração, né? Aqui na aba de começando a gente tem a parte de configuração, onde a gente vai importar o tipo config types
E aqui a gente cria uma constante chamada config. A gente vai ter que deixar para exportar como default aqui embaixo a nossa constante. E aqui a gente passa configurações básicas. A gente pode passar aqui o nome do nosso projeto. Vou estar passando vídeo Azura. Vou passar aqui também um login. Passar aqui como enabled. Vou mostrar os detalhes também nos logs. E pronto, a gente já tem o nosso azura.config.ts criado. Agora a gente vai criar o nosso arquivo index.ts e aqui a gente vai seguir a documentação, que é simplesmente a gente fazer assim, ó, const app recebe new Azura client. Aí aqui a gente pode passar o app.listen na porta que a gente quiser. Eu costumo colocar 4002. Então já bora tentar rodar esse nosso projeto aqui para ver se vai dar algum problema. Então eu vou dar um pnpm dev e pronto, ele já está rodando aqui para a gente. Eu vou criar uma pasta chamada controllers e vou criar aqui o hello world.controller.ts. Eu recomendo esse tipo de nomenclatura aqui, tá? Ou você pode usar também um camel case em vez de usar dessa maneira, mas eu prefiro assim. E aqui a gente exporta uma classe mesmo, eu vou chamar ela de Hello World Controller, e logo acima aqui dessa classe a gente chama o decorator de controller e a gente passa aqui a rota que a gente quer, né, que esse controller fique dentro. Eu vou deixar na root mesmo, e aqui a gente vai criar uma rota de get utilizando o controller get, então @get, e aqui a gente passa o path desse get. Eu vou chamar de Hello World, ou melhor, vou deixar no root mesmo. E logo abaixo aqui desse decorator, a gente passa uma função dessa maneira aqui. E aqui, como parâmetro, a gente pega o objeto que a gente vai estar utilizando para responder, né? Aqui a gente tem que abrir e fechar parênteses. E a gente vai tipar como response server lá do Azura, né? Que é esse tipo aqui. E a gente também vai ter o request, que se vocês quiserem pegar, é só chamar o decorator rec e depois passar aqui o nome, né? Que a gente quer salvar o objeto da requisição e tipar como request server lá do mesmo lugar que a gente importou o response server, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte: await return res.send ou JSON mesmo. Eu vou estar mandando um JSON, eu vou estar mandando um texto, então por isso eu vou usar o send. Hello world, eu não preciso passar esse await porque o res é síncrono, não é assíncrono. Salvei aqui, ele não atualizou, como vocês podem ver aqui, mas é porque não teve nenhuma mudança aqui no index.ts. Então para isso eu vou estar criando aqui um index.ts dentro da pasta controller, na qual eu vou estar exportando tudo que tiver nesse arquivo aqui. E a gente vai fazer isso com todos os outros controllers. Se você quiser criar uma pasta específica para cada controller, eu recomendo. Eu até faço isso em alguns projetos, mas como esse aqui é bem simples, eu não vou estar fazendo. E aqui a gente vai passar o apply decorators, a gente vai passar o app, e a gente pode fazer assim, ó, import, a gente vai importar tudo, né, lá do nosso controllers, e aqui a gente vai passar um object.values com os controllers. Na hora que a gente atualizar, a gente já tem a nossa rota root aqui já pronta para a gente acessar. Então, se eu abrir ela aqui, a gente já tem o Hello World. Mas vamos entender o que está acontecendo. Quando a gente pega aqui o object.values, a gente está pegando o objeto que é exportado daqui, que é exportado um objeto cheio de keys e values, né? E aqui a gente está pegando só os valores que são os controllers que a gente, né, está exportando aqui, que é o que a gente realmente quer, a gente não quer as keys. E aí a gente registra tudo aqui. A gente pode criar também middlewares. Para isso, eu vou criar aqui uma pasta chamada middlewares e vou criar, por exemplo, o debug request middleware.ts. E aqui a gente pode estar seguindo a própria documentação aqui do Azura também. E seguindo a documentação, a gente pode fazer o middleware aqui. A gente exporta uma função, pode ser assíncrona, mas caso vocês não forem usar nada que é assíncrono aqui dentro, pode exportar uma normal mesmo. Eu não recomendo executar coisas pesadas no middleware, tá? Porque isso deixa sua API lenta. Então eu vou exportar uma function chamada debug request. E aqui dentro dela a gente vai ter o rec, que vai ser do tipo request server. Vou ter o res, que vai ser do tipo request, vai ser do tipo response server. E vou ter o next também, que vai ser do tipo
next function. E a gente passa ele aqui como opcional, tá? Mas ele, se for um middle mesmo, for registrado como um middle, ele sempre vai existir, tá? E para garantir isso, a gente pode fazer o seguinte, que no topo de todos os middles, se next não existir, a gente só retorna mesmo, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente passa um logger aqui como debug e a gente passa aqui como string o seguinte, a gente passa um format string aqui com rec.method para deixar bem bonitinho, aí a gente dá os dois espaços e a gente passa o rec.url. A gente pode salvar aqui no middles, a gente não vai estar tendo um index, ou a gente pode criar também index.ts, exportar tudo que vem desse arquivo, mas a gente não vai estar registrando ele daquela forma. A gente vai fazer um app.use, a gente passa o path que a gente quer e passa o middle que a gente quer, que é o debug request. Na hora que a gente salvar aqui, ele já vai reiniciar. Se eu vier aqui no localhost 4002 e fizer o request, ele vai estar passando aqui. Mas por que que não está carregando? Porque eu esqueci de dar um next aqui depois, no final do código, né? Então agora, se eu executar, ele vai estar carregando o nosso Hello World e vai estar aqui dando os logs das requisições, tá bom? A gente tem mais decorators para estar utilizando, tá? Eles estão estáveis, eu uso isso aqui em produção. Não recomendo vocês usarem bibliotecas ou frameworks que estão em beta, em produção, mas eu estou utilizando para testar, não é um projeto tão importante, tá bom? E uma desses decorators que a gente pode utilizar é o query. Por exemplo, a gente vai receber aqui uma message pela query params, né? Então eu passo aqui o decorator query, passo o nome da query, passo aqui qual o parâmetro eu quero atribuir o valor que vai vir pela query, passo o tipo, que é string ou undefined. Aí, em vez de ser message, eu vou passar aqui como name e que eu vou só interpolar aqui. Se name, ou a gente passa name, ou a gente passa ninguém. Então, se eu atualizar aqui, vai vir hello ninguém, mas se eu passar aqui o name como Eduardo, ele vai dar um hello Eduardo ali para mim. Esse problema aqui é problema com o padrão de codificação da string. Então, se eu passar um res.json ali, ele já para de dar aquele problema lá e me retorna bonitinho aqui, tá vendo? A gente também pode receber parâmetros pela URL, né? Que são os parents, o decorator parent. E a gente faz da mesma forma. Eu vou passar aqui o nome do parent, como, por exemplo, message, vou atribuir o parâmetro message e vou falar que ele vai ser string e que eu só falo que eu recebo esse message na URL ali em cima. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso passar o message mais um espaço, mais, vou colocar aqui uma vírgula, né? Mais o name ou ninguém e passo aqui o ponto de exclamação. Então, aqui ele deu route not found, né? Porque a gente registrou passando o parâmetro aqui. Então, eu vou passar aqui o parâmetro como oi e vou passar o name como Edu. Eu inverti as coisas aqui, mas a gente poderia fazer assim, ó, que ficaria melhor, né? Receber a message via query params e o nome pela URL. Então, eu passaria aqui a message como oi, melhor dev do mundo. Aí ela passou aqui escapando, né, as aspas que eu passei. Eu vou tirar essas aspas e você pode ver que os espaços virou aqui, eu acho que é Unicode que se chama, esses porcentagem 20 na URL, tá vendo? Então, se eu der um enter, ele vai dar oi, melhor dev do mundo e undefined. Vamos ver aqui o porquê. O porquê é porque eu estava recebendo um message aqui como parent, mas eu preciso receber o name. Então, agora que eu atualizo lá, eu já tenho aqui oi, melhor dev do mundo, Edu. E aqui para parar de desse bug de não aparecer exclamação, é só eu colocar aquilo ali entre parênteses e pronto. E pronto, eu já tenho aqui a nossa API rodando, recebendo parâmetros da URL e do query params, tá bom? A gente pode estar buildando a nossa aplicação aqui e tá rodando ela via Node.js com JavaScript mesmo. Para isso a gente executa o pnpm build e se a gente reparar, ele criou essa pasta dist. E agora é só executar o pnpm start, que ele vai estar rodando a aplicação aqui para a gente. E deu algum problema aqui, é simplesmente porque ele não achou o index.mjs. Então a gente pode atualizar aqui, ó, o package.json, né, para index.js normal. Eu vou estar limpando e vou estar fazendo start de novo e pronto. Ele já está rodando a nossa API. Se eu atualizar, funcionando do mesmo jeito aqui, tá bom?
E essa foi a apresentação do framework Azura. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais vídeos desse framework. Eu quero lançar uma playlist completa desse framework. E se vocês também querem, deixem nos comentários, deixem o like, que quando ele estiver 100% estável, eu vou estar gravando uma playlist completa ensinando a utilizar esse framework de ponta a ponta, como configurar. Obrigado por você ter assistido até aqui. Eu me chamo Eduardo Augusto e estou muito contente por você ter ficado até o final do vídeo. Tchau, galera!